com isso, a Selic caiu agora para 4,5% ao ano. Esse é o menor patamar desde que o país adotou o regime de metas da inflação em 1999. E foi a quarta queda seguida dos juros. Quer dizer que foi de 14,5% na petezada Dilma et carniça. Agora o Bolsonaro foi lá, em menos de um ano de governo, caiu para 4,5%. E a economia está deslanchando. Mas vocês não falam que foi o Bolsonaro que deu esse pontapé inicial na retomada da economia. Caiu de 14,25% para 4,5%, quase 10 pontos percentuais. Isso alterou tudo, alterou completamente a vida tanto das empresas, dos fundos de investimento e das pessoas, das famílias. Da parte do governo, a consequência é uma queda forte do custo da dívida. Desde que estava em 14%, 14,25%, a Selic agora está em 4,5%, caiu muito o que o governo paga de juros. É esse mimimi, esse blá blá blá, mas eles não conseguem dizer que foi o governo Bolsonaro que deu o pontapé inicial para a retomada do nosso crescimento econômico, que já está ocorrendo em diversas áreas, é público e notório, não é verdade? Agora tem um outro detalhe. O ministro da Educação, constantemente atacado por essa mídia esquerdista, comunista, nojenta, abominável, editorial do Estadão, aí ele deu uma entrevista mostrando os números do MEC, essa estrutura que foi montada ao longo de 30 e tantos anos desse comunismo aí, iniciado por FHC, que foi o mentor de tudo. Vejam aonde chegamos com esse negócio de Paulo Freire e toda essa carniça que a esquerda colocou no Brasil. Vamos ver. No setor público federal, governo federal, você tem 600 mil servidores civis na ativa. Metade, 300 mil, estão no MEC. 300 mil servidores é do tamanho das Forças Armadas. Sim. Espalhados em 70 universidades, 30 institutos, etc. Tal. E é gente com estabilidade, que tem renda alta. Muitos deles são professores que não têm uma carga de trabalho formal alta. A verdade é que eles têm que dar 8 horas de aula por semana, ganhando de 15 a 20 mil reais por mês. Sobra tempo e eles têm recursos financeiros. Não todo mundo, tem muita coisa boa nas universidades, mas uma parte foi sim para criar uma estrutura aparelhada ideologicamente de militantes. Para você ter uma ideia, 100 mil servidores foram contratados a partir do último mandato da Dilma. Era toque de caixa, sim, e você vê o desespero deles com a possibilidade de ter alguém não alinhado com essa agenda deles. A verdade é essa. Além dessa batalha ideológica, tem também muitos casos aqui que a gente vai levantando de malversação do dinheiro público. Né? Falando português Sim. claro. Né? Teve corrupção aqui. Mas, o ministro, será que não teria jeito de pegar, por exemplo, eu não digo 600 mil, que é muito, né? Tem muitas pessoas úteis locadas no Ministério da Educação, como em qualquer ministério necessário. Mas essa sobra aí, digamos, de 80%, será que não teria jeito de pegar, por exemplo, o botão deles, rebitar para cima e encher de pólvora seca, sabe? Riscar um fósforo, será que não teria jeito, ministro? É difícil, né? É um método meio antigo, né? Não sei se o pessoal ia gostar, né? Livro didático, que ao passar a mão no telefone e ligar, o preço cai em 50%. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos o resultado de 16 anos de PT. E antes disso tinha o Fernando Henrique, que também não é um cara de direita, é um cara de esquerda, não é de centro, é um cara de esquerda. E o resultado de tudo isso é uma estrutura monstruosa, caríssima. A gente gasta mais com estudantes no Brasil
do que em todos os nossos vizinhos da América do Sul, e o resultado é muito abaixo dos nossos vizinhos. Gastamos mais e o resultado é pior. Aqui embaixo tem a lápide da educação, que é aquele mural lá do Paulo Freire. O resultado é esse, tragédia. Ministro, em parte eu tenho até dó do senhor de encabeçar uma empreita dessa, de enfrentar uma instituição dessa magnitude, desse tamanho, 600 mil funcionários, cabides, dependurados nesse MEC, mais de 100 mil colocados só nesse Dilma 2, nessa pissarra, nessa carniça, todos dependurados em previdência, em 10, 15, 20 mil por mês. E o drama é que metade das nossas crianças na terceira série não consegue ler "eu jogo bola", não consegue escrever "eu vou para a escola". Não, metade, no terceiro ano, não consegue. São justamente os filhos dos pobres que não foram para as creches, para a pré-escola, chega no primeiro ano sem saber segurar no lápis e se depara com a maravilhosa, e aqui eu estou sendo irônico, linha de ensino Paulo Freireana, que é um fracasso retumbante na América do Sul. O Museu Nacional estava na mão de uma universidade federal do Rio de Janeiro, cujo orçamento anual é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Todo ano, os nossos impostos que a gente paga suado, 3 bilhões e 700, vão para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só para uma das 70. Não tem no Brasil 10 cidades com orçamento total de 3 bilhões e 700. Não tem. 8 meses pedindo para eles fazerem um documentário sobre as contas das universidades federais. Dê transparência, mostre o que está acontecendo na Universidade Federal do Mato Grosso. Vai lá, faz um documentário aqui na UNB. Mostra os números. São vergonhosos. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vergonha.